Salve galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lowerbound e Upperbound. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos aqui para as férias, que vai ser o Gematrix, né? A ideia é falar sobre alguns algoritmos mais simples ou algumas dicas de problemas. Então vão ser vídeos mais curtos, mas a ideia também é que eles sejam bem explicativos para todo mundo aí. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre essas duas funções, Lowerbound e Upperbound. Aqui a gente já está com o nosso template padrão aqui de C++. Então tem o include da bits, stdc++.h. E a gente já está falando tudo aqui que está tudo usando a namespace std. Então o jeito mais fácil, eu acho, de falar sobre o lowerbound e upperbound é dando um exemplo. Então vamos supor que a gente tem um vetor de inteiros. E é importante que esse vetor esteja ordenado, mais tarde eu vou falar por quê. Então a função lowerbound ela vai receber iteradores, né? Como tudo da STL é tudo com iterador. A gente vai mandar um iterador para o começo da estrutura que a gente está olhando. Então, no caso aqui é um vector, a gente vai mandar o begin desse vector. Um iterador para o final, né? Então vai ser o v.end. E qual elemento que a gente quer encontrar. Então, a função lowerbound ela vai retornar onde é que está o primeiro elemento que seja maior ou igual a isso que a gente mandar. Então, por exemplo, nesse caso, ela vai retornar um iterador para esse 5 aqui. Porque nesse vetor, esse 5 é o primeiro elemento maior ou igual ao que a gente mandou por parâmetro aqui. Então, se a gente, por exemplo, aqui utilizar o alto, né, que é já um declarador padrão da linguagem C++, o it vai ser um iterador que vai representar esse 5 aqui. Então, outro exemplo que a gente pode dar é fazer nesse mesmo vetor ainda, só que a gente mandar, por exemplo, 4. Então, qual que é o primeiro elemento nesse vetor que é maior ou igual a 4? Também vai ser esse 5 aqui. Então, tanto it1 quanto it2 vão possuir o mesmo valor. Agora, o que acontece se a gente mandar um elemento, por exemplo, 11? Não tem nenhum cara aqui que seja maior ou igual a 11, né? O vetor termina antes. Então, por isso ele vai retornar o v.end. Lembrando, em C++, na STL, o iterador end ele vai representar um cara depois do último, né? Ele não é exatamente o último elemento, mas sim o ponteiro depois do último elemento. Então, falando um pouco sobre iteradores, se a gente quiser recuperar o valor de um iterador, assim como ponteiros, a gente faz asterisco antes, né? Então, por exemplo, asterisco it1 vai retornar qual que é o valor presente nesse iterador, que vai ser 5. E se a gente quiser saber em qual índice desse vetor esse iterador pertence, a gente faz o iterador que a gente quer menos o começo do array, né? Então, isso aqui ele vai fazer... É similar à aritmética de ponteiros, né? Ele vai pegar a posição do it1, subtrair com o v.begin. Isso aqui vai dar exatamente quantos caras ele precisa andar desde o v.begin até chegar nesse iterador. Então, isso aqui vai retornar o índice do it1. Um cuidado que a gente tem que tomar por exemplo, eu falei antes sobre que para pegar o valor de um iterador, a gente só faz asterisco desse iterador, né? Só que é importante que esse iterador seja válido. Então, por exemplo, nesse último caso aqui, o it3 ele vai ser um iterador inválido, né? Porque, tipo, ele está depois desse último cara aqui. Então, se a gente tentar fazer asterisco de iter3, vai dar um erro. Então, é sempre bom a gente conferir se o iterador que a gente tem no momento é válido. A gente pode fazer isso, por exemplo, se o it3 for igual a v.end, é o final. Opa. É o final, e se não, a gente pode colocar que o valor é o asterisco de t3. Certo, então resumindo aqui ele vai retornar o ponteiro para 5. Aqui ele também vai retornar o ponteiro para 5. E aqui ele vai retornar o iterador para depois do vetor. Então, esse aqui é o lower bound. Vamos falar agora sobre o upper bound. O upper bound ele é similar ao lower bound. A gente também manda o iterador do começo,
o iterador do final, o elemento que a gente quer trabalhar. E o que o upper bound vai retornar, diferentemente do lower bound, é o primeiro cara nesse vetor que seja maior do que o elemento que a gente mandar. Então, no lower bound era maior ou igual, no upper bound vai ser só maior. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual que é o primeiro elemento maior do que 5? É o 10. Então ele vai retornar um ponteiro para 10, para esse 10 aqui. Se a gente quiser ver qual que é o primeiro cara maior do que 4, também vai ser similar ao caso do lower bound, vai ser esse 5 aqui. Então nesse caso aqui vai ser 5, né? Então quando o elemento não pertence no vetor, tanto o lower bound quanto o upper bound vão retornar o mesmo iterador. E também de maneira similar ao lower bound, se a gente for pegar um elemento que seja maior ou igual a todos os outros elementos, ele vai retornar o v.end. Nesse caso aqui nem precisaria ser 11. Se eu mandar 10 aqui, o primeiro cara que é maior que 10 não existe nesse vetor. Então por isso que ele vai retornar também o v.end. Então resumindo, o lower bound ele vai retornar um iterador para o menor elemento maior ou igual a x. Né? Então o lower bound de x vai retornar um iterador para o menor que é maior ou igual a x. E o upper bound vai retornar um iterador para o menor elemento maior que x. Certo, então o que eu mostrei para vector também vai funcionar, por exemplo, para um array normal. Então se a gente tem um array A, 1, 3, 5, 10, a gente também pode utilizar o lower bound e upper bound. A diferença é que para o array a gente não vai utilizar os iteradores, né? A gente vai utilizar realmente ponteiros. Então, no caso, em vez de usar a.begin, a gente vai utilizar só A, porque o A ele vai já armazenar a posição do primeiro elemento. Em vez de a.end, a gente vai utilizar A mais N, em que N é o tamanho do array. Então, nesse caso aqui, o tamanho do array é 5, então vai ser A mais 5. Isso aqui é coisa de aritmética de ponteiro, então se você estiver meio perdido, dá uma pesquisada sobre isso. Certo, então tanto o lower como o upper bound, que a gente manda o iterador do começo, o iterador do final e o valor, eles podem ser utilizados para vector. Então, tipo, qualquer vector que você declare, se você tiver um vector de pair, de int, v, ele também vai funcionar. Tipo, ele vai funcionar para todas as estruturas que você colocar aqui, que tem definidas o operador menor. Né? Então, se você tiver o operador menor, você vai conseguir usar tanto o lower bound quanto o upper bound. Então, se você tiver, por exemplo, uma struct própria, né? Com o operador de menor definida, então, por exemplo, se você tiver uma struct definida por você mesmo, você também pode utilizar o lower bound e um vector que utiliza esse struct, desde que tenha o operador de menor codado aqui. Então, esse jeito aqui de fazer pair bound, que a gente manda o iterador do começo e o iterador do final, vai ser utilizado principalmente em vectors e arrays. Uma coisa importante é que se você estiver utilizando outra estrutura, como por exemplo um set ou um map, vai ser utilizado o lower bound de outro jeito. Porque o set e o map, eles possuem outro tipo de iterador do que um vector. E por isso, tanto o set quanto o map, eles têm uma função própria deles, que é o lower bound ou upper bound. Então, por exemplo, se a gente tiver um set 1, 2, 5, a gente vai utilizar, em vez de fazer esse jeito aqui de cima, a gente vai utilizar s.lowerBound de valor. Então, por exemplo, s.lowerBound de 1 vai retornar um iterador para esse cara aqui, s.lowerBound de 2 vai retornar para esse, de 3 vai retornar para esse, e de 6 vai retornar para o s.end. Do mesmo jeito, se a gente tiver um map de int, falar que mp de 1 é igual a 2, mp de 2 é igual a 3, enfim. A gente também utiliza mp.lowerBound do valor que a gente quer, ou mp.upperBound
do valor que a gente quer. Nesse caso aqui é o valor da chave do map. Certo, então o que eu falei até agora pode ser resumido nesse textinho aqui, né? É desse jeito aqui que a gente faz o lower bound e upper bound. Só tem que tomar cuidado se você estiver utilizando o lower bound em um set ou em um map. A complexidade tanto do lower bound quanto do upper bound é O de log n, em que n é o número de elementos na estrutura que a gente está vendo atualmente. Ele utiliza a busca binária. Se você quer saber mais sobre busca binária, também tem vídeo aqui no canal. Então, essa complexidade é quando a comparação é instantânea. Né? Então, por exemplo, no caso de inteiro, comparação de inteiro, a gente pode falar que é O de 1. Só que se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com string ou alguma coisa mais complicada, a gente tem que multiplicar essa complexidade por um k, em que k é a complexidade do operador menor, né? Então, por exemplo, para comparar das strings, a gente tem que percorrer caractere a caractere até o tamanho da string, né? Então, esse k aqui seria o tamanho da maior string, por exemplo. Beleza? Era isso que tinha para falar por hoje. Tamo junto.